Olá pessoal, meu nome é Rosenberg Andrade, sou tutor de vocês na aprendizagem remota para o presencial, onde vamos estar trabalhando a disciplina de economia rural. Antes de mais nada, a gente faz uma contextualização sobre a economia como um campo das ciências sociais que analisa os sistemas de produção de bens e serviços, que este tem por objetivo proporcionar informações para melhor alocação dos recursos destinados à produção de bens e serviços comercializados com o intuito de satisfazer as necessidades individuais e coletivas da sociedade. Na cartilha de vocês, traz 7 temas abordados sobre economia, onde na apresentação desses slides temos uma síntese compilada que estará disponível no ambiente virtual também complementar para vocês. Passamos para o primeiro tópico, a questão da conceituação da economia, que é um campo das ciências sociais que analisa os sistemas de produção de bens e serviços, onde seu objetivo principal é proporcionar a melhor alocação dos recursos destinados à produção de bens e serviços comercializados, como eu falei, com o intuito de satisfazer as necessidades individuais e coletivas da sociedade. O problema da economia está relacionado sempre com a questão da escassez e as necessidades humanas. Uma vez que as necessidades humanas são ilimitadas e se renovam com o passar do tempo, devido ao crescimento populacional e à elevação do padrão de vida. Quanto melhor o padrão de vida que as pessoas têm, maior são suas necessidades. E aí a sociedade sempre vai ter que escolher entre onde alocar os recursos produtivos disponíveis para a produção de bens e serviços. O que produzir, como produzir e para quem produzir, né? Produzir em quantidade para disponibilizar aos consumidores, como produzir, o método de produção e a tecnologia utilizada e para quem pode produzir, qual é o público a ser destinado a esses bens e serviços. E aí, 2 áreas da economia, que é a macro e a microeconomia, se relacionam. A microeconomia como estudo do comportamento do consumidor, que é que o consumidor pensa, analisar as interfaces da família, das empresas que estão nesse mercado, analisar todo o modo como as pessoas compram, analisar as empresas que utilizam os recursos produtivos. E a macroeconomia, que é o estudo dos agregados econômicos, o PIB, o nosso sistema monetário, o nível de emprego e outras variáveis que estão no mercado de trabalho. A classificação dos bens econômicos pode ser definida como materiais e imateriais. Bens de consumo, eles podem ser duráveis ou não duráveis. Duráveis quando eles são utilizados por um longo tempo e não duráveis só utilizados por um breve período de tempo, né? Os bens de capital que compõem o sistema produtivo da empresa são os bens de capital ou bens de produção e as questões da infraestrutura produtiva relacionada à empresa. E os bens imateriais que eles não possuem existência física, como assistência técnica, o registro da marca e a questão do conhecimento adquirido pelo produtor rural ou pela empresa rural. Fatores de produção que a gente possui dentro da economia são 3: capital, terra e trabalho. As características dos fatores de produção é que eles são limitados na sua quantidade, podem ser utilizados de diversas maneiras e eles podem ser combinados entre si. Os agentes econômicos, famílias, empresas e governos. Esses agentes econômicos, eles fazem parte das cadeias produtivas do agronegócio. E o que vem a ser cadeia produtiva, né? Um processo seletivo e sucessivo de operações dissociáveis capazes de serem separadas e ligadas entre si por um encadeamento técnico. Também ligadas por um conjunto de relações comerciais e financeiras que se estabelece entre agentes econômicos e os que compõem a cadeia produtiva. Aí, para vocês verem uma amostra da estrutura de uma cadeia produtiva, que vai desde os insumos que são comprados, agropecuário, processamento, as diretrizes do atacado e varejo ao cliente final. E os agregados do agronegócio, né, que são os fornecedores para suprimentos, produção, processamento, distribuição e consumidor final. É sempre bom a gente ter em mente
né, a todo o desmembramento e a estrutura de uma cadeia produtiva, que faz com que a gente perpasse segmentos da economia e veja onde cada um pode ser alocado. No estudo 2 sobre os mercados, a gente vem do conceito que mercado, né, é o setor de compra e venda e operações de compra e venda de produtos e serviços. É um mecanismo básico para a tomada de decisões que deve ocorrer a alocação dos fatores de produção. O principal objetivo é satisfazer de forma conjunta os interesses de produtores e consumidores. As estruturas do mercado vêm sempre com o número de empresa, dimensão, tamanho dessas empresas, a extensão e interdependência dessa empresa, homogeneidade e heterogeneidade dos produtos das empresas, a natureza e qualidade e quantidade dessas empresas no mercado, extensão das informações, habilidade dessas empresas no mercado e a facilidade dessas empresas entrarem e saírem. A gente tem na classificação das estruturas de mercado a concorrência perfeita, que tem como característica a atomização, homogeneidade, mobilidade, permeabilidade dos produtos, preço limite e transparência. O monopólio, caracterizado pela unicidade, insubstituibilidade, as barreiras que são geradas e o fluxo de informação restrito. O oligopólio, caracterizado pelo número de concorrentes e diferenciação, o alto grau de rivalidade entre os concorrentes e o fluxo de informações restrito. A concorrência monopolista, que está trabalhando a questão da competitividade, diferenciação e substituibilidade. A teoria do consumidor está baseada na questão da oferta e da demanda, o equilíbrio, o excesso e a escassez de mercado. A análise desses fatores faz com que a gente possa dizer, segundo Dagnall, que a quantidade de certo bem ou serviço que os consumidores estão dispostos a adquirir por um determinado preço em um determinado espaço de tempo. Já a oferta são várias quantidades desses bens e serviços que os vendedores estão dispostos a oferecer para o mercado a diferentes preços e em um determinado de tempo. Essa relação de oferta e demanda a gente pode caracterizar a exemplo, né, o produtor de laranjas. Se existe muita laranja no mercado, o que é que acontece? Né? O preço cai, não é, dessas laranjas. Por outro lado, se existe uma procura muito grande por laranja, esse preço sobe. Então, o excesso de oferta traz a escassez da demanda e o excesso da demanda provoca a escassez de oferta. O equilíbrio entre essas variáveis se refere às condições de mercado, tanto em quantidade de um certo bem no mercado, iguala-se à quantidade ofertada em um determinado período de tempo. O que é que a gente pode falar sobre elasticidade? É analisar a relação entre as diferentes quantidades de oferta e demanda. Como o exemplo das laranjas, há momentos no mercado em que a demanda está tão grande que o preço do quilo de laranjas ele pode estar oscilando ou está sendo fixo em um determinado período de tempo. A partir do momento que a oferta e a demanda ou a demanda desse quilo de laranja ele aumenta, esse preço também pode estar oscilando no mercado. A teoria da firma, ela traz a existência de si mesma sobre a gestão da empresa rural, a relação da empresa com a unidade produtiva, do sistema produtivo que ele está ligado, a relação do produtor rural que passa a ser empresário e a relação de receita, tem um erro gráfico aí, perdão, custo e lucro. É importante a gente lembrar que, se tratando de macroeconomia e conceitos básicos, o produtor antigamente ele não ligava muito para os produtos, ele era relapso com a qualidade dos seus serviços e seus produtos, não tinha atenção ao consumidor final. Esse consumidor hoje está sendo mais exigente
com o aumento da tecnologia, com as informações que são passadas. Os consumidores passaram a ser mais criteriosos dentro do mercado. Com isso, as exigências aumentaram. E com o aumento da tecnologia e dos recursos, fazendo com esse produtor pensar não só da porteira para dentro, mas da porteira para fora, e no processo de comercialização, fez abrir as portas para a segmentação de mercado, consequentemente o advento do agronegócio, que começa a ver dentro da estrutura da cadeia produtiva especializações de produtos e serviços a serem gerados, consequentemente uma amplitude de produtos e serviços no mercado e a geração de valor com isso. Nesse meio tempo, a evolução do agronegócio traz aquele produtor rural que pensava só da porteira para dentro, para que ele se torne um empreendedor de fato e de direito e se torne um empresário rural, voltado ao desenvolvimento sustentável, a gerações de política agrícola que contribuem não só para a sua propriedade rural, mas como o desenvolvimento e a evolução do agronegócio como um todo. Bom, pessoal, espero ter atendido até aqui as expectativas de vocês. A síntese desse slide vai estar disponível como complementação de estudos para vocês dentro do AVA. Rosenberg Andrade, Economia Rural. Um forte abraço para vocês.